Olá, meus queridos que me assistem pelo meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de me dirigir a vocês que me assistem, sempre trazendo a ministração da Palavra de Deus, trazendo instrução, trazendo ensinamento, trazendo orientações e ministrando a palavra ao coração de muitos que com certeza Deus está aí abençoando, restaurando, fortalecendo a fé e também vidas que estão sendo tocadas pela palavra de Deus, abrindo seus corações e reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, mais uma vez, bem-vindos aí a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreva, clique no sininho, ativando aí a sua inscrição para você sempre ser notificado. Todas as vezes que um vídeo novo for postado, for publicado, você vai ser avisado. E quero também falar para vocês curtirem o vídeo, assistirem o vídeo, deixar a sua curtida, o seu like, que é importante para a plataforma da rede social, ver a relevância, a importância do vídeo postado, publicado, e cada curtida é importante para ser notificado para a rede social a relevância da publicação, tá bom? E não deixando também de lembrar de você compartilhar. Além de você se inscrever, de você curtir, você compartilha com os seus contatos para que a palavra de Deus também chegue aos corações de todos os contatos que você tem aí no seu smartphone, no seu celular, enfim, tá bom? Dado aí esses avisos, tá? Eu vou estar hoje ministrando a palavra de Deus sobre um tema muito importante. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas antes vou dar uma rápida pausa para aparecer aí na sua tela as informações acerca aqui do nosso programa, tá bom? Já estou de volta. Prontinho, amados, já estou aqui de volta, já agora para ministrar a palavra de Deus. Eu vou falar sobre um tema muito importante que todas as pessoas precisam saber, tá? Que Deus, Ele está falando a todas as pessoas, a toda a humanidade, através do Evangelho de Cristo. A mensagem da palavra de Deus para toda a humanidade, ela está sendo proclamada pela Igreja do Senhor. Toda a igreja evangélica cristã está na responsabilidade, na incumbência que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo de ir e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crê será condenado. Então existe da parte de Deus já toda essa instrução para que o evangelho fosse proclamado a toda a criatura na face da terra, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo estará tomando posse da sua salvação eterna, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, para reforçar essa informação, eu vou falar aqui sobre um texto, duas passagens aqui que estão no livro de Hebreus, primeiramente aqui no capítulo 8, tá? E o versículo 6, e depois vou ler alguns versículos que está no capítulo 11, aqui do mesmo livro de Hebreus. Então veja bem, Hebreus 8, versículo 6, assim relata: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Somente esse versículo
que já dá uma tônica para nós vermos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o mediador de uma aliança superior, de uma aliança perfeita, de um ministério mais excelente, que foi instituído com base em superiores promessas. O que a palavra de Deus está dizendo com isso? Está dizendo que essa aliança em Cristo Jesus foi instituída e ela é uma aliança perfeita, ela é uma aliança completa. Ela não precisa mais que Deus venha instituir outras alianças com a humanidade, porque as alianças que Deus fez em cada etapa da história, né, desde lá na criação e todo o processo que foi passado ali, né, com os primeiros, né, que Deus criou, ali depois com Noé, depois com Abraão, enfim, depois ali com a nação de Israel, depois também ali com Davi. Deus estabeleceu alianças que foram perdurando até que chegasse a plenitude dos tempos, onde ele ia estabelecer uma nova e eterna e perfeita aliança completa, que não ia precisar mais de ser instituída outra, que é a aliança através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e ele cumpriu todo o projeto, todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele cumpriu todas as coisas. Ele se ofereceu como um cordeiro, sem mancha, sem pecado. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, ele tinham limitações. Por quê? Porque eram oferecidos por sacerdotes que eram homens, que tinham também as suas limitações, não eram perfeitos, tinham que se preparar para fazer os sacrifícios no templo, e os sacrifícios de animais eram sempre repetidos, porque não eram sacrifícios únicos e perfeitos, tinham que estar sendo feitos continuamente, até que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, tá? A sua própria palavra, o Verbo se fez carne aqui na terra, habitou entre nós, e ele veio como um cordeiro, ele veio para se oferecer em sacrifício. E Jesus, ele sendo o Deus-homem, ou o homem-deus, né? Porque Jesus tinha as duas naturezas, a divina e a humana, ele, como um cordeiro, ele assumiu a natureza humana, sem pecado, sem mancha, mas levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si a sentença da condenação que estava sobre a humanidade. Então, na dispensação da graça que nós estamos vivendo agora, é a oportunidade que todas as pessoas têm de ouvir a mensagem do Evangelho e de se converterem dos seus caminhos errados, dos seus maus caminhos, se converterem ao Senhor, crerem em seus corações na pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e elas encontrarão o perdão dos pecados, encontrarão descanso para a sua alma, encontrarão a plena justificação diante de Deus e não terão mais condenação, né? Em Romanos capítulo 8 fala isso, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você vê que essa aliança instituída por meio de Jesus Cristo, ela foi perfeita, foi plena, porque o Senhor Jesus não tinha pecado, não tinha dolo, não tinha mancha, mas se ofereceu como um sacrifício perfeito, puro e imaculado diante de Deus. Pagou o preço dos nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados, porque ele não tinha pecado, mas ele levou os nossos. Então ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele pagou na cruz do Calvário o preço da nossa condenação, ele pagou e ele morreu agora só que ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir a vitória do cristão, né? Para garantir a vida eterna. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele morreu como um cordeiro sacrificial, mas ele ressuscitou e foi glorificado no céu
está diante do Pai, à destra do Pai, sendo nosso advogado, intercedendo por nós, e de lá ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos guiando sempre em toda a verdade e nos ajudando, nos impelindo a fazer a obra de Deus. Nós somos porta-vozes da mensagem do Evangelho, somos impelidos pelo Espírito Santo. Humanamente, nós não temos condições de fazer a obra de Deus humanamente, mas é o Espírito de Deus em nós que nos capacita, que coloca as palavras na nossa boca, que nos impele, que nos dá ousadia, que nos dá intrepidez para proclamar o Evangelho da salvação. Creiam no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus, creiam no Evangelho e tomem posse da sua salvação, porque Cristo Jesus, ele é o mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Amém? Então, amados, eu falei que Jesus Cristo então se tornou mediador de uma aliança perfeita, tá? Tudo que era requerido pela lei de Deus, Jesus cumpriu, e toda a sentença de condenação, porque o homem, o ser humano desobediente à lei de Deus, assim como está a humanidade caída, né, que precisa se converter, elas estão em desobediência à lei de Deus. Então, estão debaixo de juízo. Mas quando se convertem a Cristo, não estão mais debaixo de juízo. Por quê? Porque elas abraçam a fé no Salvador Jesus Cristo, que já cumpriu a lei e que já pagou o preço dos nossos pecados. É essa mensagem que precisa as pessoas ouvirem e crerem, porque tem muita gente aí sendo desencaminhada, esfriando na fé, tem muita gente aí saindo das igrejas, né, e voltando às práticas erradas nesse mundo, porque não entendem que elas estão em Cristo, elas estão debaixo de uma cobertura espiritual, de uma provisão de Deus, de uma proteção do Senhor. Em Cristo, nós temos a lavagem dos nossos pecados pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Deus Ele não olha mais para o crente e vê o crente como um pecador condenado. Ele vê o crente como um justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que Deus vê o cristão. Por isso, eu quero incentivar você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que já é um cristão, persevere na fé, porque Deus olha para você e Ele vê você como um justificado pela graça mediante a fé. Está lá em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você vê que Deus não deixou nem que nós mesmos fôssemos soberbos para dizer que pelas nossas próprias obras nós seríamos salvos, né? Então a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, amados, eu li aqui Hebreus capítulo 6, aliás, capítulo 8, versículo 6, e eu quero rapidinho aqui também só mostrar que nós falamos que a aliança em Cristo é uma aliança superior. E aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, que eu falei que ia ler uma parte, Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé. E fala aqui uma lista que é conhecida no meio cristão. Hebreus 11 é conhecidíssimo como a lista dos heróis da fé, né? Os heróis da fé na história. Só que aqui fala daqueles que viveram no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e eles exerceram fé, crendo nas promessas de Deus. Olha bem aqui, eu vou ler aqui só até o versículo 7, do Hebreus 11. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu falei que eu ia ler somente aqui até o versículo 7, porque você vê a introdução aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, fala de exemplos do Antigo Testamento de homens que creram nas promessas de Deus, que creram na palavra de Deus, que obtiveram testemunho de haver agradado a Deus, demonstrando fé e confiança nas promessas do Senhor. Então você vê que aqui dá alguns exemplos. Se eu fosse ler o capítulo todo, está aqui uma lista de vários nomes de homens de Deus, servos de Deus, servas de Deus, que obtiveram testemunho por causa da fé que exerceram nas promessas. Eles, na realidade, no Antigo Testamento, como eu vou ler agora aqui no último versículo, 39, né? Fala de todos esses exemplos, mas olha o que diz o versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, viu que eles obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por que eles não obtiveram a concretização da promessa? Porque eles estavam crendo nas promessas de Deus acerca do Salvador que viria ao mundo. Então, na época que eles viveram, não foi o período que Jesus Cristo veio ao mundo. Então, eles morreram professando a fé nas promessas de Deus acerca do Salvador. E eles foram justificados pela fé que professaram, pela confiança na palavra de Deus. Eles foram justificados por essa fé. Mas eles não viram a concretização, porque eles não viram o Senhor Jesus vir e fazer, consumar aqui o plano da salvação de Deus por meio do Filho de Deus que viria ao mundo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora, olha o versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que interessante, irmãos, o que esse versículo está dizendo. Eles, no Antigo Testamento, obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Então Deus proveu algo superior para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por que seria superior? Porque seria estabelecido a superior aliança em Cristo. A vinda do Cristo Salvador ao mundo seria ali estabelecido a nova, superior e perfeita aliança da salvação em Cristo Jesus. Então Deus havia provido coisa superior para o seu povo, e essa coisa superior a igreja herdou. Então, está dizendo aqui, Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, para que eles quem? Aqueles que viveram no Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles tiveram fé, guardaram a sua fé, creram nas promessas de Deus, mas não viram a concretização, que foi o Cristo vir ao mundo. Mas a igreja do Senhor
através dos apóstolos, presenciaram a vinda do Cristo, presenciaram o sacrifício do Senhor Jesus, presenciaram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, proclamaram o Evangelho, né, em Jerusalém, Samaria, Judeia, e está sendo proclamado até os confins da terra, até nos nossos dias, como Jesus falou que haveria de ser, né? E em toda parte, aonde vidas, pessoas, almas são alcançadas pelo Evangelho, as pessoas estão tendo a oportunidade de vivenciar essa nova e superior aliança em Cristo Jesus, que é confirmada por Deus em melhores e superiores promessas. Então eu quero dizer a você, meu amado irmão, a você, minha amada irmã, que você que está com a sua fé no Senhor Jesus Cristo, não deixe nada desencaminhar você, não deixe nada enfraquecer a sua fé, não dê ouvidos a palavras contrárias à palavra de Deus. Creia de coração, confie na palavra do Senhor. Você está fazendo parte de uma melhor aliança que é confirmada em melhores e superiores promessas. Essa aliança e essas promessas são concedidas por Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim estabeleceu uma nova, superior e perfeita aliança. E nessa aliança nós estamos. As bênçãos de Deus, elas são concretas sobre as nossas vidas. A proteção de Deus, ela é concreta sobre as nossas vidas, tá? A garantia da nossa salvação, ela é concreta em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Então não negligencie a sua fé, não negligencie a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, olha, eu li duas passagens aqui, capítulo 8 e capítulo 11, tá? Versículos aqui que eu trouxe aqui a informação sobre a importância dessa aliança em Cristo Jesus. Então, meus amados, que o seu coração esteja contrito, temente a Deus, reverente à palavra do Senhor, esteja em obediência à palavra de Deus, não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus, não deixe de estar fazendo a obra do Senhor, não deixe de estar em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos em Cristo, na igreja. Você que é batizado nas águas, não deixe de participar da ceia do Senhor, não deixe de estar em comunhão, não deixe de estar a sua fé sendo alimentada com a palavra do Senhor. Lá na carta de Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam no conhecimento, cresçam na graça, vivencie a graça, testemunhe acerca da graça, conte seu testemunho para as pessoas, fale do que Deus fez na sua vida. Enfim, essa aliança está confirmada em melhores e superiores promessas. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para os meus amados e queridos irmãos, e tornando a repetir aqui o versículo 6 de Hebreus 8, né? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, meus amados, eu gosto também de uma passagem que está lá em Coríntios, né? Onde fala que todas quantas são as promessas de Deus, em Cristo Jesus, elas têm o sim e o amém. Né? Ali está também uma importante informação de que as promessas de Deus, elas estão na palavra do Senhor, promessas de bênção, promessas de proteção, promessas de provisão, promessas que Deus instituiu, colocou na sua palavra, e que por meio de Jesus Cristo, elas têm a concretização, o sim e o amém, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, as provisões de Deus, a proteção de Deus, tudo isso por meio de Jesus Cristo já tem o sim e o amém na vida de todo aquele que crê na palavra do Senhor.
Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, e a você que me assiste, se você ainda não é um crente em Jesus, e se você já frequentou a igreja, já participou, já ouviu pregações, mas você não se firmou em igreja nenhuma, eu quero deixar aqui, tá? Essa mensagem também para você. Firme a sua fé na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que pregue o Evangelho de Cristo, que proclame que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Uma igreja que batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que celebra a ceia do Senhor, tá? Periodicamente, para o povo de Deus estar em comunhão e trazendo sempre à memória a obra redentora de Cristo. Então procure uma igreja bíblica, tá? Uma igreja que pregue o Evangelho, tá bom? E se firme, congregue. Hebreus 10, 25 fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixa de congregar, não deixe de participar de uma igreja, se membre numa igreja, sirva a Deus, ouça a palavra, exercite fé na palavra e vivencie as ricas promessas de Deus sobre a sua vida, mas a principal de todas, tome posse da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nessa oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que esteve aí assistindo esse vídeo e com certeza Deus falando ao seu coração. Amém? Então assim eu concluo. Louvado seja Deus. Fiquem todos na graça, na paz do Senhor Jesus e querendo Deus, com fé em Deus, até a próxima oportunidade para mais um vídeo onde estarei ministrando a palavra do Senhor. Amém? Forte abraço a todos, graça e paz.